irmão psicólogo Canibé e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença neste momento. Nós viemos adorar o Senhor, buscar a Tua presença. E que o Senhor abençoe, muito especial esse culto. Abençoe os louvores, abençoe o Senhor nesse momento. Abençoe o seu caminho, o Senhor da tua graça, do meu mover. Fica conosco, e recebe o nosso louvor. Nós estaremos adorando o Senhor de todo o nosso coração. Recebe, Pai, e fala, Senhor, conosco. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Eu tenho Deus e não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, ou a pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Tenho uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a primeira não floresça e não haja fruto da vida, o produto não me venha ficar. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia nós temos que caminhar. Pode passar o tempo que for, mas nós temos que estar alegres na presença de Deus,
porque Ele cuida de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui para clamar o nome de Ti, a Deus. Nós clamamos e Ele nos ouve. Amém? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti, a nossa adoração. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. A Ti eu vou clamar mais uma vez, a Ti eu vou clamar, tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo
Boa noite, irmãos. Passei conosco, amém? O pastor Marcelo perguntou, irmão, se vai louvar, adorador, show. Mas para tirar um louvor, aí a minha voz é complicado. Mas então vamos à palavra, né? Que esse é o dom que o Senhor me deu e eu vou, né, fazer dele multiplicar. Amém? Irmãos, eu tenho meditado muito na palavra do Senhor no livro de Samuel, 2 Samuel 4. Muitos dos irmãos que estão aqui nessa noite já ouviram falar de Mefibosete, né? Então ele era, né, um filho de Jonatas, né? Jonatas, e ele, o pai e o avô, né? Ele era neto de Saul, né? E filho de Jonatas. E ele, por um acidente, ele ficou manco. E o Jonatas já tinha feito um pedido ao rei para que cuidasse, né, da sua herança, dos seus antecedentes que ficassem. E passou um tempo, houve toda essa luta, ele foi para uma cidade chamada, né, Lodibar, que significa miséria, esquecimento. E lá ele ficou muito tempo, pelo que eu vejo, porque 5 anos ele já era, né, coxo. Mas essa palavra, não assim, eu falei para o pastor na tarde da bênção, dá uma pregação. Se você ler em 2 Samuel 4, aí no 9 você vai ver quando Davi se lembra, né? Então a palavra que eu quero deixar é essa, que quando o Senhor ele nos promete alguma coisa, ele cumpre, porque ele já estava há muito tempo, ele já era pai nessa cidade de Lodibar, onde significa esquecimento, miséria, onde era a terra do sofrimento. E mesmo assim, o Espírito Santo tocou no coração do rei e ele vai perguntar, né, a Ziba. Você se abrir em 2 Samuel 9, disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E aí você vai ver, né, que ele vai responder aqui. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade e misericórdia? No 4, Ziba responde, ele pergunta: onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodibar. Aí que eu fui ver, né, Lodibar, que significa miséria, esquecimento. E se você ler toda a história, irmão, eu achei maravilhosa, que o Senhor não se esquece. Porque você vai ver no final, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. A palavra que eu deixo, irmão, para você é essa, que o Senhor, ele não se esquece de nós. Eu não sei quanto tempo, muitas vezes nós estamos, como o pastor falou, acho que as nossas orações não estão sendo respondidas, mas o Espírito Santo é Ele que intercede por nós, com gemidos
convite, é o Senhor que nos faz. Convide-nos a cear, a sentar com Ele e a cear. A palavra diz que Ele está à porta e Ele bate. Se nós abrirmos, Ele vai cear conosco. E assim é. Na sua casa, quando você tiver um tempo, leia essa palavra, vai meditando. Se já não aconteceu com você o que aconteceu com Mefibosete. Se você não está ou foi para uma cidade de miséria, de sequidão, de esquecimento, mas creia como eu, que nós estamos à mesa de um rei. E aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir. Porque se você vai orar, você vai ler e vai ver que Mefibosete aí é lembrado. O rei se lembra daquilo que ele prometeu ao pai e manda buscá-lo. E sentado ele foi à mesa do rei. Muitas vezes se levanta Ziba, que queria tomar e ficar com aquilo que era dele. E chegou a dizer, você lembra a história, está lá em Lodibar, mas é aleijado. Já logo viu que é um defeito, né? Como se Mefibosete não fosse alguém. Mas não importa o que falam de nós, irmãos. O que importa é o que o Senhor quer e tem para nós. A palavra diz que são, né? Palavras de bênção, de vitória, de paz e não de guerra, tá? Essas são as minhas palavras. Que você possa ler e meditar que é uma história linda, é uma história triste, mas com um final muito feliz. Porque no final a gente vê que todos nós vamos sentar à mesa do rei, se assim fizermos como Mefibosete, continuar fiel, perseverando, amém? As palavras, né, são para que você possa meditar. Leia na sua casa, você vai ver como é uma história linda. Se você muitas vezes não se sente com ele, mas o Senhor está lembrando de nós nessa noite, amém? Salve, glorifica Deus. Glória a Deus também. E ele vai estar adorando o nome do Senhor. Amém? Deus.
Bendito seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos estar recebendo a nossa irmã, esqueci o nome dela, né? A Leila, ela vai estar louvando o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos seguir para você pegar aí, para dar uma palavra aí, ler um versículo aqui que você sente no coração. Aí, em seguida, a missionária do Senhor vai fazer um prayer. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Eu gostaria de deixar um versículo para a igreja que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do 3 ao 4, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A palavra do Senhor nos deixa bem claro, e isso é o tempo que a gente está vivendo, né? Porque a palavra do Senhor já nos orientava, né? E há mais de 2000 anos atrás foi escrito. Hoje nós estamos vendo que essa profecia está se cumprindo. Mas o que vamos fazer? A partir do momento que a Bíblia nos fala que nós vamos ter tempos trabalhosos, mas ao mesmo tempo o Senhor diz que nesse mundo teremos aflições e o venci também nós vamos vencer. Mas nós só iremos vencer esse tempo difícil se o Senhor estiver no centro da vontade, né? Nós estivermos na vontade dele e ele estiver na nossa vontade. Porque muitas das vezes as pessoas estão falando assim: isso não vai acontecer, vai acontecer. Porque muitas pessoas falam assim: mas está acontecendo que tem que acontecer. Não, tem que acontecer porque é profecia do Senhor. Mas também ele deixa bem claro que nesse mundo nós vamos ter aflições, mas nós vamos vencer, assim como ele venceu. Mas nós só iremos vencer se ele for o centro da nossa vontade, né? Porque muitas das vezes nós deixamos Deus de lado, não queremos saber. Tem culto na igreja, tem campanha na igreja, não vou fazer hoje não, porque hoje eu tenho outra coisa para fazer. Mas a hora que vem os dias difíceis, o que eles vêm fazer? Correr atrás de pastor, atrás da pastora, de missionário, olha para mim. Mas fazer o que eles têm que fazer, que é viver uma intimidade com o Senhor, eles não querem. Estão colocando Deus acima de tudo, né? Estão colocando as vontades próprias acima de tudo. O Senhor não está se alegrando por isso. Porque esse é o momento que a gente está vivendo. Se a gente não continuar, ficar firme na presença do Senhor, nós não vamos aguentar esse tempo difícil. Mas sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor, sabemos que Ele é fiel para nos conduzir à vitória. Amém? E eu gostaria de louvar por dons celestiais. E falaram de um lugar muito distante, da
noite, paz seja convosco. Amém. Louvado seja Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo número 25, vai falar para mim, para você, acerca das 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas ou loucas. E ela vai desenrolar e vai mostrar para mim e para você que a igreja tem que ficar atento. A igreja não pode ficar mais dormindo. A igreja, ela tem que estar em todo momento com os seus olhos voltados para o Eterno, para o Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque a palavra vai nos dizer que o noivo, ele está às portas, que o noivo vai voltar, que o noivo vai vir ao encontro da noiva. E ela vai relatar para mim e para você exatamente sobre isso. Eu sou a noiva, você é a noiva, nós somos a noiva. Quando diz que Cristo vai vir buscar a sua igreja, não é o templo, as 4 paredes, é eu, você. E a palavra vai nos dizer o quê? Que as 10 tinham azeite. A diferença não está no azeite, porque todas elas tinham. A diferença está quando você tem azeite de reserva. A reserva, ela vai te garantir, vai te dar a garantia de que quando o noivo voltar, ele vai te achar no lugar certo. Ele vai te encontrar na posição certa. Ele vai te encontrar com o óleo, com o azeite, com a unção, com a presença do Espírito Santo. E nós temos que estar atentos. Porque a palavra de Deus nos diz que o que há de vir virá e não tardará. Nós temos que estar atentos a qualquer momento, porque a palavra, o apóstolo Paulo vai nos dizer que vai ser no abrir e fechar de olhos que a sua igreja vai ser tomada. E naquele grande dia nós nos encontraremos na presença do Pai, junto com eles cantaremos. Vamos atravessar os portões celestiais e junto com eles cantaremos o hino, junto com os anjos e arcanjos. Mas para chegar lá, não é de qualquer jeito. Tem que ter reserva. Que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz seja convosco, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios 9, 7. Vamos no 6. 2 Coríntios 9, 6. Esse é o momento da oferta, né? E a palavra de Deus diz assim, ó. E digo que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Então esse é o momento de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Então você que trouxe sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, se coloque de pé e vamos apresentar diante do Senhor. Ah, mas eu não tenho oferta e também não tenho dízimo para entregar. Então, entrega o teu coração, oferte a Ele, para depois vem aqui na frente e recebe a unção da prosperidade. Amém? Vamos apresentar diante do Senhor.
Apresentamos no teu altar, Senhor, as ofertas e o dízimo, Senhor, que é trazido à sua casa. Pai, cada um aqui, Senhor, que tem contribuído para a tua obra, Senhor, nós vamos pedir a Deus. Senhor Jesus, que o Senhor venha honrar a fé de cada um, que o Senhor venha prosperar sobre a vida de cada um, porque eu creio, Senhor, que todos aqueles, Pai, que têm trazido a oferta, que têm dizimado na sua casa, têm feito com alegria, com o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Continue honrando, continue, Senhor, abençoando cada vida aqui neste lugar. Pai, visita, Senhor, o centro da sua casa. Se porventura, meu Pai, está faltando, Pai, envie o teu socorro, Pai. Senhor, se porventura alguém, Pai, está também carente, Senhor, de uma porta aberta, Pai, tu és poderoso, Pai, para abrir essa porta. Em nome de Jesus, entra com providência e abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Da boca dos pequeninos é o que saiu o perfeito louvor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Depois da mensagem, nós vamos estar fazendo a corrente da família. Eu me esqueci, mas nós vamos estar aqui orando. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, até mesmo sentado. O Salmo 127, do verso 1 ao verso 5. O Salmo 127 está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém. Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na tua casa e estamos aqui, Senhor, com o propósito de aprender cada vez mais
mais do Senhor, porque nós sabemos, Pai, que aqui nós estamos aprendendo todos os dias. Aquele homem e aquela mulher que falaram com seus lábios que ela sabe tudo, ela está mentindo, porque toda vez que nós pegamos a Tua Palavra, toda vez que nós lemos a Tua Palavra, ela se renova na nossa vida. E aquilo que muitas vezes nós esquecemos, Ele vem nos lembrar. Todo aquilo que está escrito na Palavra, para que nós possamos agradar o Senhor. Nos usa agora, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que nós possamos alimentar a nossa alma. Eu te peço, Pai, e te agradeço em o nome santo do Senhor Jesus. A igreja, diga amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus numa salva de palmas, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Eu estava lendo um texto antes de vir para cá, e nós estávamos meditando a respeito de família. Família é um projeto de Deus, é uma coisa bem antiga, mas quando nós estamos debaixo da cobertura da palavra de Deus, você pode ter certeza que tudo vai bem, tudo vai bem. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, está falando sobre casa. Casa, irmãos, não é essa casa material que nós construímos de tijolos, não, é uma casa espiritual, uma casa a qual Deus Ele quer se fazer presente no meio da família. E eu estava lendo um texto que foi feita uma pesquisa, e as pessoas colocaram vários sinais, colocaram barulho de cachoeira, colocaram barulho de avião, colocaram um barulho de água corrente. E quando tocou aquela música da marcha, aquela música de casamento, aí mexeu com a emoção de todas as pessoas. Por quê? Porque essa música, irmãos, é uma música que mexe quando duas pessoas diferentes, que têm pensamentos totalmente opostos, elas se unem no laço matrimonial, e quando ela chega naquele momento de celebrar o casamento e toca essa marcha, o coração às vezes se explode, aquela sensação de alegria tocada no coração da noiva, das testemunhas que muitas vezes estão dentro da igreja e se levantam. Então aquela música tocou em todas as pessoas, e eles falaram que todos aqueles outros sons que as pessoas ouviram não chamou a atenção da maneira que foi essa marcha. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que às vezes, naquele ato de matrimônio, naquele ato de alegria, que chegou aquele momento de celebrar o casamento, as pessoas sentiam alegria, prazer, sentiam aquela emoção tão profunda, porque havia o amor de duas pessoas que se conheceram, mas nós vemos que quando falta o amor, quando falta a harmonia, aí começam a surgir os problemas, começam a surgir as dificuldades, começam a surgir tantas coisas erradas. E hoje é o culto intitulado Culto da Família. Mas por que será que o número de pessoas separadas estão aumentando? Por que será que um casamento não está sendo mais duradouro? Casamento de 50, 60, 80 anos. O que está acontecendo? Que as famílias estão se desfazendo aos poucos. Se é um projeto de Deus, está faltando isso aqui que nós acabamos de ler, no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a sua casa,
e em vão trabalham os que edificam. Dentro da nossa casa, dentro da casa da família, tem que haver harmonia entre marido e mulher. Pode ter pensamentos diferentes, um não concordar com o outro, isso aí é normal, faz parte. Mas quando falta o amor, quando falta a presença de Deus dentro dessa casa, que muitas vezes ela não está sendo edificada na palavra de Deus, quando falta a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, as coisas começam a ficar difíceis. Começa a ficar difícil, sabe por quê? Porque a natureza do ser humano é mal. Se você parar para pensar nessa destruição que o diabo está trabalhando, nessa destruição que Satanás está dentro das casas, dentro das famílias, como pode um casal que o coração ardeu de paixão, houve aquela harmonia familiar, e de repente, do nada, começam as brigas, começam as discussões, e quando há separação, irmãos, em vez de separar às vezes, porque a palavra de Deus diz que bom seria que o homem estivesse só, mas por causa do pecado, então é melhor casar do que se ficar adulterando, pecando, errando, fazendo as coisas erradas. Mas só que existe uma coisa, existe uma condição, e essa condição é de amar até que a morte nos separe. Mas as pessoas, a sociedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a cabeça das pessoas dessa geração, ela está numa geração de ficar. Se não der certo, não tem problema. Se não der certo, eu separo. Se não der certo, eu vou mudar de vida. Mas não é desse jeito que funciona. O padrão cristão, irmãos, o padrão cristão que o diabo quer destruir, o padrão cristão é que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas por que está havendo muita separação? É porque as pessoas se uniram no laço matrimonial, mas as pessoas não estão dando respeito uns com os outros. Está faltando Deus. Eu sempre falei aqui, e vou voltar a falar, irmãos, quando o homem se separa de uma mulher, ou vice-versa, é porque ele não ama Deus. Ele não ama Deus, e não ama a si mesmo, e não ama os seus filhos. Porque se você se Deus deu essa graça de unir, mas então eu vou viver brigando, eu vou viver discutindo, eu vou viver fazendo tudo para separar. Não, nós temos que fazer o que é certo. Existe a lei da mulher, que às vezes a mulher apanha do marido, cada tal cavalo. Se eu continuar vivendo com esse homem, ele vai me matar. Mas por que ele está desse jeito? Por que ele está desse jeito, irmão? Sabe por quê? É porque Deus não está no centro da sua adoração. Porque aquele que ama a Deus, ele ama a Deus em primeiro lugar, e ele ama a si mesmo, e ele ama o seu próximo. E quem é o próximo seu? É a sua esposa e os seus filhos. Então, o que está faltando nessa geração? O amor de Deus. Não tem outra explicação, irmãos. Está faltando o amor de Deus, porque a casa, ela não está sendo edificada sobre a rocha, mas ela está sendo edificada numa areia movediça, aonde o diabo está destruído, aonde ele coloca as mãos e ele faz tudo o que tem que fazer. E as pessoas ficam desprotegidas. E eles pensam assim: olha, vou fazer a lei da Maria da Penha. Tem que denunciar, mas não resolve o problema, irmãos. Não resolve. Não resolve o problema, sabe por quê? Porque quando o diabo colocar na mente da pessoa: eu vou chegar e vou matar, eu não quero que aquela pessoa, ou vice-versa, eu não aceito, ou
coisa para fazer, para ele cometer o crime. Não tem como adivinhar. Quando eu vejo isso, irmão, você tem que denunciar. Não, tem que denunciar, mas só outra coisa, irmãos. Não adianta. Se Jesus não estiver no centro da família, se as pessoas não conhecerem o poder de Deus que é na vida de cada ser humano, e não entregar a sua vida para Jesus e deixar a sua casa ser organizada pelo Espírito Santo de Deus, você pode denunciar, você pode fazer o que quiser, mas as pessoas vão continuar traindo. Sabe por quê? Porque está faltando a palavra de Deus. Aquele que ama cumpre a palavra de Deus. Aquele que ama vai viver até o fim, irmãos. Não vai haver separação. As pessoas são diferentes, mas a palavra de Deus diz que existe harmonia, um compromisso, irmãos, né? As pessoas não querem mais ter compromisso. Vai diante do altar e promete para Deus, e faz o voto diante do padre, diante do sacerdote, e por que não dizer diante das autoridades? Vai lá, faz tudo bonitinho, por causa da semente do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. E a lei do homem está aí para destruir mais ainda os casamentos. É filhos separados, é filhos jogados para um lado e para o outro, tudo atrapalhado. Por quê? Porque está faltando a palavra de Deus. E o salmista está falando: se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Então você trabalha, você tem o seu salário, você tem a sua renda, você constrói lá, através daquele laço matrimonial que iniciou-se ali, né? Que chegou diante do altar de Deus. E o pastor Fernando falou aqui do azeite das 10 virgens. E é uma coisa interessante que ele pronunciou, que o importante, que todas tinham o azeite, mas era a reserva. Então o amor do casal tem que deixar para reserva, irmão. Sabe por quê? Porque no fim da nossa vida, a coisa mais bonita que existe é quando o casal chega até o final. Conseguiu vencer as tentações, conseguiu vencer todos os obstáculos que apareceram, para que chegasse lá, ele falasse assim: olha, eu fui fiel, eu não traí a minha esposa, eu vivi com a minha esposa até o fim, e vice-versa. E você vai chegar diante de Deus e você vai receber um galardão, irmão. Mas hoje, do jeito que o mundo está, irmão, o pecado, quando a gente fala de pecado, há um silêncio profundo dentro da igreja, porque as pessoas querem viver do jeito que querem, e não podemos viver do jeito que nós queremos. Nós temos que viver do jeito que a palavra quer, manda. Então, nós compramos casa, nós edificamos, nós que estamos falando é marido e mulher junto. Trabalha, dá um duro e compra lá a sua casa, suas propriedades, compra tudo. E de repente o diabo ele coloca uma semente lá de separação, aí começam as brigas. Começam as brigas dos filhos, começa a briga lá das heranças, começa a discussão com quem vai ficar o filho, e às vezes quando falta o amor, né? Como é que pode aquele amor que estava no caminho ali, aquele sonho de formar uma família abençoada, e de repente aquela família veio uma família de maldição, porque as pessoas começam a brigar por causa de direitos, pensão. Quantas pessoas não matam por causa de pensão? Quantos filhos ficam sofrendo porque está faltando muitas vezes alimento, porque o pai muitas vezes rejeita o filho e vice-versa, irmão. Mas tudo isso é por causa da palavra de Deus. As pessoas não querem edificar e elas trabalham em vão. Olha lá, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim
dará ele aos seus amados o sono. Então a pessoa trabalha, constrói as coisas tudo junto, e de repente todo aquele suor de trabalho, ela vai embora, acaba. Por quê? Porque a semente do diabo, o diabo entrou dentro do casal e fez com que a ruína acontecesse ali dentro. Então, irmãos, nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que edificar a nossa casa, a nossa família na rocha, para não perder controle, irmãos. Para não perder controle na nossa vida patrimonial. Nós não podemos fazer da mesma maneira que o mundo está fazendo. Se casar dá certo, se não der certo, eu separo mesmo. Não é assim não, irmão. A gente tem que pensar no próximo. A gente tem que pensar nos familiares. A gente tem que pensar nos filhos que vão ficar sofrendo. Porque as pessoas fazem as coisas sem responsabilidade. Não estão nem aí. Querem fazer as coisas para Deus, mas não querem obedecer a Deus. Você que está aqui nessa noite, e até mesmo você que está assistindo essa live que estamos fazendo aqui, você quer ter uma família abençoada? Coloca Jesus no centro da sua casa. Coloca o Senhor Jesus ali dentro, e você vai ver só que haverá harmonia, haverá discórdia, mas vai tudo entrar no bom senso, e as pessoas vão viver até o fim. Porque a coisa mais bonita, irmãos, é quando um casal, você vê um casal aí, na sua velhice, né? Você vai colher a sua geração de netos, e quando tem aquela reunião de família, você está lá, a família, os avós, tudo ali, e os netos ali olhando o exemplo dos pais, dos filhos. Olha aqui o que está dizendo aqui, o 3. Não são palavras minhas, mas é palavra do Senhor. Olha lá. Eis que os filhos são herança. Herança de quem? Dos pais, dos avós, das parentelas. E nós não criamos os nossos filhos para o mundo, irmão. Nós criamos eles para Deus. Então nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma abrir brecha para que o diabo ele entre dentro da nossa casa, da nossa família, para que nós possamos ter uma família abençoada no altar de Deus. Então nós não podemos abrir brecha para que ele entre. Então está escrito aqui: eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre e do seu galardão. Então aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Aquilo que nós ensinarmos para os nossos filhos, aquilo que nós ensinarmos para a nossa geração futura, irmãos, você pode ter certeza que eles vão ser enraizados na palavra do Senhor, e elas vão ficar firmes. Por quê? Porque ela recebeu a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, e a nossa casa, irmãos, elas têm que estar edificadas sobre a rocha, não sobre uma areia movediça, aonde não tem alicerce nenhuma, aonde tudo que acontecer ali dentro está bom. Não, irmão, não está bom não. Se tiver alguma coisa errada, tem que pedir para Deus tirar, para Deus sarar, para Deus arrancar tudo aquilo que não provém de nós, irmãos, para que nós possamos ter uma família exemplar, irmãos. Nós temos que ter uma família exemplar. Nós fazemos a corrente, né, da família todo domingo. Todo domingo nós fazemos a corrente. Mas só que tem que ter objetivo essa oração. Não adianta simplesmente orar. Não adianta simplesmente invocar o nome do Senhor se nós não fizermos a nossa parte, irmão. E a nossa parte é difícil. É difícil. Porque o diabo, irmãos, ele está aí nesse mundo para tentar destruir os laços matrimoniais. Porque quanto mais os filhos ficam largados, quanto mais os filhos ficam violentos, quanto mais os homens se separam, mais vai se misturando os pecados. E às vezes as pessoas colocam a culpa no governo. Não, isso aí é falta do governo, não, irmão. É princípio. Por que as autoridades estão querendo abafar a palavra de Deus? É porque nós ensinamos que é certo.
Se nós obedecermos a Bíblia, irmãos, não tem como dar errado. Se nós vivermos a palavra de Deus, não tem como dar errado. Não tem como o filho olhar para o pai ou para a mãe e pegar maus exemplos. Não. Se nós andarmos na luz, se vivermos a palavra de Deus de acordo com o que ela nos ensina, nós vamos ter uma família abençoada. A minha família é bênção do Senhor. Nós podemos falar isso, mas tem família que não pode falar isso aí, irmãos. É um pé de guerra, é uma briga danada, é uma discussão sem sentido. E quando vai ver, irmãos, aconteceu, né? Eles estavam passando, acabou a tarde da bênção aqui, e nós baixamos ali a pé, ali para o lado da ponte. Aí deu uma paradinha ali, a turma olhou ali no rio ali, e viu ali que estava secando um pouco os rios, e surgiu essa palavra. Como é que pode a pessoa querer dar um cabo na vida dela? É demônio, irmãos. É demônio. É o espírito dessas trevas que está andando nesse mundo, né? Exemplo para casal: vai dar briga, dá um tempo, dá uma volta, dá uma voltinha, mas não dá a brecha para o inimigo fazer o que ele tem que fazer, não, irmão. Porque se nós dermos brecha, irmãos, e cada casal que está, né, querendo fazer, brigar, discutir, sem motivo nenhum, aí vai ter aquela discussão. Então, por que aquela pessoa se joga na ponte para morrer? Porque deu 10 minutos nele. Então, esses 10 minutos vai ter que pensar, contar até 10, pensar o que vai falar. Ah, não vai dar certo de conversar, dá uma voltinha, depois volta, fica 2 dias sem conversar, depois volta a conversar normal. É assim que vive, irmãos. Não é brigando, jogando palavras fora, não. E quando acontece isso no meio do casal, o que acontece? O diabo bate palma. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu vou destruir essa família. Eu estou conseguindo destruir. Eu estou conseguindo fazer que essa família seja dispersa. Eu estou conseguindo fazer essa família ficar dividida. E é assim que acontece, irmão. Família dividida. Então, não vamos criar, vamos nós que estamos aqui na casa de Deus, vamos deixar Jesus ser o dono da nossa vida. Ah, morreu lá os herdeiros da casa. Não precisa brigar, irmão. Não precisa discutir, irmãos. São coisas do diabo. Às vezes a pessoa morre e a pessoa já está brigando por causa de herança, pensando que o reino dele é aqui na terra. Não, irmãos, não precisa brigar. Não precisa discutir, irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo emprestado, porque é a nossa terra, a nossa morada, o lugar aonde não haverá dor, o lugar aonde não haverá tristeza, o lugar aonde não haverá destruição, divisão. É lá no céu, irmão. Então aqui na terra nós estamos passando na prova, e nós vamos ser surpreendidos, irmãos, porque lá no céu, para entrar no céu, tem que pagar um alto preço. Jesus pagou o alto preço, e o homem tem que pagar o seu preço. E qual que é o preço nosso? Obediência, obediência, obediência. Obediência à igreja? Obediência ao pastor? Não, irmãos. Obediência da palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia, tem que amar a palavra de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quem que é o meu próximo? É minha esposa, meus filhos, os meus netos. Eu não posso amar eles mais do que Deus, porque se eu amar eles mais do que Deus, eu estou fazendo a vontade da carne, aí vai ter confusão. Mas se eu amar a Deus sobre todas as coisas, se eu amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, você pode ter certeza, se todo cristão fazer isso, você pode ter certeza, haverá harmonia dentro do seu lar. Você vai respeitar o seu filho. A Bíblia fala que nós não devemos provocar a ira no esposo nem na esposa. A Bíblia diz que nós não podemos provocar a ira sobre os filhos, e vice-versa. Então, tem que estar na harmonia, tem que estar no padrão da Bíblia.
tem que viver a palavra de Deus conforme está escrito na palavra, para que nós possamos então fazer o quê? Ser pessoas exemplo. E as pessoas vão olhar para sua casa, para sua família e vai querer ser igual. Aí você vai ensinar a receita. Mas por que a sua família é tão unida assim? Por que vocês são diferentes? Por que vocês vivem em harmonia? Por que os filhos conversam com o pai e com a mãe? Por que existe harmonia? É porque Deus está no meio da família. Está sendo edificado a casa do Senhor. E essa casa que está sendo edificada, ela vai ser uma casa forte. Não é qualquer ventinho que abala essa família. Não é qualquer tempestade que coloca a ruína, não. Mas não é qualquer vento que vem sobre a família que faz com que a família se desfaça. Não, nós estamos firmes na presença do Senhor, porque Ele está no nosso meio, bem? Eu gostaria que você colocasse agora de pé. Antes de nós fazermos a oração da família, eu queria chamar o pastor Fernando, que ele vai dirigir essa oração. Se coloque de pé nesse momento. Você sabe na onde que está a falha, eu sei na onde que eu preciso mudar. Cada um sabe na onde que está as dificuldades. E eu tenho certeza que Deus vai visitar você nesse momento. Agora, nessa hora, nessa oração que nós vamos fazer, você sabe na onde é que está a falha. Eu também sei na onde que está a falha. Cada um individualmente sabe na onde que está a falha. Você vai orar agora. Você vai invocar o nome do Senhor Jesus. E você vai apresentar a Deus. Você vai apresentar a Deus essa falha, essa dificuldade. Quem sabe na trajetória da sua vida, quem sabe você tem 10, 5 anos, 8 anos de casado. Quem sabe você que está nos assistindo nesse momento está pensando em separar porque não tem diálogo mais. Coloque agora nas mãos do Senhor Jesus. Ele não fez a família para ser dividida. Ele não criou a família para ficar num pé de guerra. Mas Ele criou a família para que o homem não ficasse só e nem a mulher ficasse só, mas que tivesse harmonia. E você vai receber essa oração agora. E se você que está nos assistindo, se você está pensando em destruir a sua família através da separação, coloca Deus aí no barco agora. Chama Ele para entrar dentro dessa casa. E você vai ver o que vai acontecer. Haverá harmonia. Porque Jesus, quando está no meio, tudo dá certo. Tudo fica certo. Receba essa oração agora. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, em nome de Jesus, Jesus, Pai. estende agora, Deus, as suas Nós mãos estamos orando agora, Senhor. e realiza, Senhor Deus, o milagre Realiza o milagre. sobre essa casa, sobre essa família. Realiza, Senhor. Meu Deus, o mal, Senhor, que tem assolado, Pai amado, trazendo, meu Deus, o desespero, a guerra, a separação, a discórdia, meu Pai, colocando, meu Deus, a indiferença, levando, Pai amado, este homem, essa mulher, a tomar umas decisões, Senhor, aquilo, Pai amado, que não provém de Ti, causando, Pai amado, a dor, Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estende as suas mãos, ó Deus. Pai, traga de volta, meu Deus, esse homem, Senhor, que abandonou a sua casa, essa mulher, ó Deus, que abandonou, Senhor, a sua família.
Meu Deus, essa vida, Senhor, que precisa. Oh, poderoso Deus, me dê um encontro contigo. Pai, manifesta o teu poder, Senhor. Pai, todo mal, Senhor, que foi lançado contra essa casa, contra essa família, Pai amado. Meu Deus, essa palavra, Senhor, que causou, meu Pai, a ferida, trazendo, Senhor, meu Deus, a tristeza profunda, meu Deus, sentimentos, Senhor, de mágoa. Oh, poderoso Deus, ensina, Senhor, meu Pai, a perdoar. Oh, meu Deus, que haja, Senhor, uma reconciliação. Que haja, Pai amado, meu Deus, a união, Senhor, dessa família, a união, Senhor, deste casal. Ah, poderoso Deus, quebra, Senhor, todos os laços malignos espirituais. Meu Deus, os manjares. Meu Deus, tudo aquilo que o Senhor colocar diante do Pai amado dessa família. Meu Deus, em nome de Jesus, para os filhos, Senhor, que partiram, meu Pai. Meu Deus, aqueles que estão, Senhor, na sarjeta, na rua da amargura, meu Pai. Meu Deus, usuários, Senhor, liberta, Pai amado, para a glória do teu santo nome. Essa mãe, meu Deus, que chora, Senhor, desesperada. Meu Pai, que já perde noites de sono, Senhor. Ah, poderoso Deus. Pai, traga, Senhor, meu Pai, essa vida de volta para a sua casa. Meu Deus, se houvesse uma porta de emprego, Senhor, ajuda o Pai nesse chefe de família. Meu Deus, para que ele venha a ser o provedor. Ah, meu Pai, e que não venha faltar o pão, Senhor, meu Pai, sobre essa mesa. Para a glória do teu nome santo e bendito, Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Nosso Pai, o Senhor está ouvindo a nossa oração. E em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos profetizar na vida da igreja, Senhor, que a casa de Deus, a nossa casa, a nossa família está sendo edificada na rocha de Jesus. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor e fruto no ventre do seu galardão. Família é projeto de Deus, irmão. Família é esse, mas Jesus ele tem que entrar lá dentro. Vamos cantar mais uma vez a minha família? A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Ah, eu vou separar. Eu não aguento mais o meu marido. Ah, eu não aguento mais a minha esposa. Ah, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo para que meu relacionamento fosse até o fim. Mas está faltando Jesus. Se Jesus não tiver aí dentro, você vai ficar aborrecido com seu esposo, com sua esposa. Vocês vão ficar querendo se separar. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer ver a destruição da família. Mas se você colocar Jesus, você vai poder cantar que a sua família é um presente do Senhor. Por isso que eu gosto de louvar a Deus com esse louvor, sabe por quê? Porque eu vivo
você vai ter uma família no altar de Deus. A minha família é bênção do Senhor, ensina-me a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Deixa Jesus ser o seu centro de adoração. Deixa Jesus entrar dentro da sua casa e você terá uma família feliz. Vamos aplaudir a Jesus com uma salva de palmas. Graças a Deus. Família, irmãos, é projeto de Deus. Não deixe o diabo destruir a sua casa, não. Coloque ele para correr. Você tem autoridade lá dentro da sua casa. Você é sacerdote lá dentro. Não deixe ele ficar morando lá junto, não. Expulsa ele. Olha, aqui dentro da minha casa, quem manda sou eu. Você não tem lugar aqui dentro da minha casa. E tem certeza que a presença de Deus vai reinar lá dentro. Amém? Antes de encerrar, irmãos, esse culto, eu quero dizer aí, vai ter, dia 30 vai ter um culto de casais do sexo. Quem quiser participar, vai ter uma inscrição lá de R$20. Essa inscrição é para fazer um comes e bebes ali na hora, lá depois da reunião. E até amanhã é o último dia. Então, quem quiser participar, dá um toque. Eu não sei mexer com o Pix, não sei fazer nada. Fala comigo, daí eu faço a inscrição sua e nós vamos lá louvar a Deus, para ouvir aquilo que o pastor vai estar falando lá. Como é que é o nome dele lá? Nelson. É o Nelson. Esse irmão, ele é professor da ele é professor, ele é um servo de Deus, ele é sábio. Você fala, às vezes você ouve o pastor pregar meia hora, às vezes se cansa. Mas esse aí, irmão, você pode ouvir ele 3 horas e você não cansa. E eu tenho certeza que Deus vai usar ele está preparando a palavra para dar ali. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? Vamos encerrar o culto desta noite e que os irmãos possam ter um início de semana abençoado na presença do Senhor, amém? Vem comigo para Jesus. Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Já toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem Jesus na minha vida. É amor esse que se move dentro de mim, é o amor de Deus. Não alcançou com perdão, imensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, como eu te amo, te amar, Senhor. Te amar, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus reunidos aqui e em toda a face da terra, hoje para todos sempre. A igreja de Deus diga amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus e até a próxima vida, onde nós estaremos.